você aí do outro lado da telinha, aqui tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, ainda mais com a sua audiência. Tá chovendo aí? Que olha, deu uma chuva aqui pros nossos lados, tudo parado, trânsito, mas estamos aqui. E no estúdio, uma super dupla. Ele, nosso jornalista, que tem a língua afiada, Alex Miller. Fiquei na dúvida o que ela vai falar. Serve pros dois, eu nem sabia quem ia falar. Serve pros dois. E ele, nosso setorista do Corinthians, Thiago Salazar. Boa noite. Hoje é dia de trazer a vitória do São Paulo sobre o Bahia. Pois é. Bela vitória, hein? Bela vitória. Tem ainda o futuro do Hugo Souza no Corinthians, Salazar vai explicar tudo pra gente. E também os bastidores do clássico. No Palmeiras, será que vão sair aquele vídeo lá que eu gosto? Saiu, e aí tem um desabafo ali, a gente vai mostrar. Ai, que legal. Agora, sobre o Hugo Souza, é verdade isso que você falou pra mim nos bastidores? Você falou que ia contar aqui no ar? Não vou contar no ar, é só pra você. Depois. Eu vou tirar de você aqui. Eu vou tirar de você aqui. No Palmeiras você vai conferir um balanço das temporadas do Abel Ferreira. A gente tem ainda brasileiro na Fórmula 1, lesão do Neymar, vitória do Botafogo e muito mais depois dessas dicas. Já voltamos, pessoal. Olha, eu começo aqui com um recado muito importante. O Mega Chute, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz para você que faltam menos de 2 meses. Como 2 meses, gente? Falta menos de 2 não, falta um mês. Um mês. Nem isso. Não, um mês. É menos de 2 meses. Hoje é dia 7. É mais de um mês e menos de 2. O troféu é dia 9, a gente grava dia 9. Não, mas tá certo, Mia. Menos de 2. E mais de um. Para, 2 meses é 60 parece que é dias. janeiro já. Não, falta menos de 2 Um mês e 2 dias. Um mês e 2 dias. Vou defender quem escreveu o TP. Menos de 2 meses. Não, menos de 2 meses Tá certo. Então falta pouco mais de um mês. Falta um pouco mais de um mês para o nosso Oscar do futebol brasileiro. O Mega Chute vai estar aqui conosco. Os craques da temporada vão marcar presença na 21ª edição do Troféu Mesa Redonda aqui na TV Gazeta. Nós gravamos o Troféu Mesa Redonda no dia 9 de dezembro, preparando uma cerimônia assim, ó, no capricho, com astros nacionais, internacionais. Está imperdível e vai ao ar no domingo, dia 15 de dezembro. E tem grande notícia para o Brasil na Fórmula 1. A Sauber anunciou hoje que Gabriel Bortoleto, que a gente sempre fala aqui no Momento Velocidade, vai ser piloto titular na próxima temporada. O paulista de 20 anos chamou a atenção da escuderia suíça ao conquistar a Fórmula 3 no ano passado e por liderar a Fórmula 2 nessa temporada. Ele vai formar dupla com o alemão Nico Hülkenberg. A última vez que o Brasil iniciou a temporada com o piloto titular foi em 2017, gente. O ano da aposentadoria do Felipe Massa. Olha quanto tempo. Depois disso, o único brasileiro que pilotou um carro na Fórmula 1 foi o Pietro Fittipaldi, que disputou 2 corridas em 2020. E nós estávamos órfãos, então 2025 temos o Bortoleto. E ó, o menino é bom. Alto nível, hein? 20 Bom. anos. Alto nível. 20 anos, Ele o cara é vai ser feroz. titular Esse é de promessa. uma equipe na Fórmula 1. Esse é promessa. E a Sauber Tomara que- promete ser melhor ainda em 2026. Ano que vem ainda é um ano de transição da Sauber, que foi comprada pela Audi, vai ser uma nova equipe em 26, mas com um potencial de voar na pista. Eu pensei que essa transição já era para a próxima temporada. Não, ainda é um 25 momento... isso. Parabéns, Mas é já, importante, ele se lógico. destacando lá em 2026, ele... Não, vai ser demais, cara. Vai ser demais. O Brasil vai voltar a respirar mais Fórmula 1 com um brasileiro de impacto, um Alto brasileiro de nível. potencial, né? Não só um participante coadjuvante. Isso aí. E o São Paulo conquistou uma ótima vitória fora de casa contra o Bahia ontem e segue na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Sim, vamos espiar como foi. Bahia e São Paulo se enfrentaram de olho nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e o tricolor paulista azedou a acarajé dos baianos, viu? O Bahia até começou melhor, primeiro com esse chute do Lúcio que o Rafael encaixou com segurança e depois nessa cobrança de falta que o arqueiro São Paulino se atrapalhou todo, mas defendeu. E se o goleiro do São Paulo foi protagonista positivamente, dá uma olhada na lambança que o Marcos Felipe fez do outro lado. Bola no pé do Luiz Gustavo e placar aberto para o São Paulo 1-0.
O Bahia buscou o empate, mas o Rafael tava impossível e salvou o tricolor de tudo quanto era jeito, até que o Wellington Rato entrou por trás da zaga para fazer o segundo do tricolor paulista, 2-0. E ó o Rato aí de novo, agora rolando pro Lucas Moura bater forte e definir o resultado, Bahia 0, São Paulo 3. Y el partido en parte se dio como las características de jugadores lo indican. Ellos con mucha presencia en el medio y nosotros con presencia en el medio, pero con jugadores de más de transición, más de ataque digamos, en el box to box, que estoy muy contento por la actuación del equipo, que estoy muy contento porque pudimos darle una alegría a los torcedores que vinieron aquí, a los que se quedaron también en Sao Paulo. Estoy contento por los jugadores, por todo el staff, por todos los directivos, por todos los que trabajan día a día en Sao Paulo. Muito bom. E aí, foi uma bela vitória. Zubeldia se recuperando, né, Alex? Ele balançou no cargo, a gente não sabe nem se ele fica para o ano que vem, porque a última resposta do Casares sobre isso foi: vamos ver essa reta final e lá no final do ano a gente conversa. Então, assim, é um momento do São Paulo se concentrar na disputa por essa vaga que o Alex aqui entende que já é do São Paulo. Porque acho que a grande pergunta não é se o São Paulo vai para a Libertadores, se ele vai para a fase de grupos direto ou se vai pegar a pré, mas na Libertadores ele estará, porque ele já é o sexto colocado que daria a pré-Libertadores. E ele tem uma catástrofe. E ele e o São Paulo está 8 pontos à frente do Bahia, que é o sétimo. Então não tem como ficar fora da Libertadores. Mas é melhor entrar a briga é pela vaga direta. A briga é pela vaga direta e a briga do Zubeldia é mostrar serviço se ele quiser ficar no São Paulo em 2025. Então, assim, ainda tem o que jogar, tem o que conquistar o São Paulo, e eu acho que isso ficou claro no jogo de ontem. O São Paulo entrou para jogar ontem, jogar sério, porque tem muito São Paulino que te abandonou, né? Já era, a temporada acabou. Então, mas não acabou. Não, imagina. O São Paulo tem o que disputar, e eu acho que isso ficou muito claro ontem, além da freguesia que o Rogério tem com o São Paulo. O Rogério vai cair quando, cara, hein? é uma coisa impressionante, cara. Não sei, tá pra cair, né? Não, mas é besteira derrubar agora. Agora não, achei que ninguém deve derrubar ninguém agora. 6 jogos, vai cair. Ninguém, por mais... Agora atura até o final do ano. Que vai cair, vai colocar quem? Só se o clube tiver um auxiliar fixo muito que tenha condições de tocar um barco até o final, mas e outra. Tem que ser um negócio muito grave pra tirar o cara. E ele não pode ser refém também do próprio sucesso. Eu não tô falando que, nossa, o Bahia encantou todo mundo. Mas qual que é a colocação do Bahia no campeonato agora? Bahia é o sétimo. O Bahia é o sétimo, gente. Também acho. O campeonato do Bahia é esse. O Bahia não tem time, não tem elenco, nem orçamento para disputar título, nada disso. Sétimo colocado, tá ali, pode pegar uma vaga numa Libertadores, uma pré, quem sabe. Injusto essa o campeonato do Bahia é que a sequência do Bahia é muito ruim, né? O Bahia caiu muito de produção a partir de um determinado ponto no segundo turno. Dos últimos 4 jogos, perdeu 3, então a torcida começa a chiar. Não é boa. A média do Bahia é essa, mas é até acima do esperado. Mas o problema é o momento. O momento é ruim, mas a bomba sempre cai no treinador, né? Você sabe. Devem estar meio cansados. E outra, o Bahia jogou ontem contra o São Paulo. Para quem não viu o jogo, o Bahia teve no mínimo umas 6, 7 oportunidades claras de gol, mas os caras pareciam que estavam chutando fora de propósito. Olhando o jogo, eu falei, meu Deus do céu. Essa bola era uma bola de gol, ó. Porque mostrou muito a defesa do Rafael, que com todo respeito, o Rafael fez bem o trabalho dele. Chute pra fora. Não teve nenhum milagre, né? Disso que se entrasse era frango. Agora, aquele chute que passa cruzado e tudo mais, enfim, o Bahia... E o começo do jogo, Michele, foi parecido com o que o Palmeiras fez com o Corinthians. O Bahia estava massacrando o São Paulo, criando uma... essa defesa foi legal. Ia ser um frango. Tudo bem, mas foi no rodapé ali. Se entra um frango. Mas foi no rodapé ali, é difícil. Não, se entra um piruzaço. Mas não entrou, pronto. Então, o Bahia teve oportunidade, você entende? Não, o Bahia, quem fala foi 3-0. Nossa, que baile. Sobrou. Não, olha outra, ó. O jogo, com o passar do tempo, ali o São Paulo, na parte final do jogo, o São Paulo realmente estava sobrando. São Paulo foi mais eficiente. Exatamente, Michele. O São Paulo teve muito mais eficiência, a eficácia que o Abel gosta de falar. Não, pensei que isso fosse só no Palmeiras. Não. São Paulo o Abel fala de um jeito, mas só o Palmeiras que tem chance e perde gol, viu? Só o Palmeiras. Mas o São Paulo ontem foi letal. Quando ele teve a chance de matar o jogo, ele matou. Bom, a gente traz agora a repercussão da vitória do São Paulo com o repórter José Paes, que está lá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Tricolor já superou a pontuação do Brasileiro do ano passado?
Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Já superou sim, né? O São Paulo chegou aí aos 54 pontos com essa vitória importante pra cima do Bahia fora de casa. No Brasileirão do ano passado, o São Paulo só tinha somado 53 pontos. É bem verdade que no ano passado o São Paulo aí no finalzinho da competição já estava completamente envolvido com a Copa do Brasil, né? Com as finais e, claro, com a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Estava em busca de um título inédito, então largou o Campeonato Brasileiro, focou na Copa do Brasil e acabou dando certo, acabou sendo campeão para cima do Mengão naquele jogo histórico lá no estádio do Morumbis. E aí o Salazar falava sobre a freguesia do Rogério Ceni, né, em relação ao São Paulo. O Rogério nunca venceu o São Paulo como treinador, seja como treinador do Fortaleza, Flamengo, Bahia. São 11 jogos e 9 vitórias do São Paulo. E 2 empates ainda. Então, assim, o Rogério, além de ser um super ídolo aqui no São Paulo, também ajuda o Tricolor, porque não consegue ganhar do São Paulo como técnico de futebol. Vamos conferir, então, a palavra do técnico do São Paulo, Zubeldia, que falou depois dessa vitória super importante fora de casa do Tricolor, que se mantém aí na caminhada rumo a uma vaga direta à Copa Libertadores da América do ano que vem. Fala, Zubeldia! Tenemos un equipo que puede jugar de esta manera y puede jugar también controlando el balón. Lo que se dé lo podemos hacer bien. Hoy, por supuesto, el goleiro, la defensa anduvo muy bien también. Tuvimos en algunas situaciones un poco de suerte y bueno, pero gracias a Dios ganamos. Yo creo que ganamos porque no tuvimos temor a ganar. Vinimos a ganar y ganamos. Tá aí a palavra então do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva. Eu vou pedir pro Márcio Arcângelo mostrar pra vocês. Aí você falava da chuva, né, Michele? Perguntou pra galera, tá chovendo? Não tá? Aqui na Barra Funda, Marquês de São Vicente, Avenida Marquês de São Vicente, em frente ao CT do São Paulo, aqui no número 2724. Agora tá chovendo, mas bem menos do que tava quando a gente tava vindo pra cá. É poça d'água pra tudo quanto é lado aqui em frente ao centro de treinamentos do Tricolor. A gente teve que pular aqui as poças d'água. O nosso Melchior, auxiliar, deu uma de João do Pulo aqui. Tem futuro no atletismo, o rapaz. Chove, mas não chove muito. Tá até tranquilo aqui pro que já choveu nessa tarde na cidade de São Paulo. Devolvo pra vocês aí, vem aqui pra mim, Marcinho, devolvo pra vocês. O Wellington Rato voltou a marcar um gol pelo São Paulo depois de 1 ano e 3 meses, Michele. Meu Deus, a última vez que ele tinha marcado um gol tinha sido contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil no ano passado, aquele gol lá no estádio do Morumbis. Fazia tempo, hein, minha amiga? Devolvo pra vocês, daqui a pouco eu retorno pra gente falar mais de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Tá bom, Zé, peraí que eles têm uma pergunta pra você. Faz, quem que vai fazer a pergunta? Ô Zé, eu e o Alex, a gente queria saber o que você apurou aí sobre o Luciano, porque chamou a atenção de muita gente, né? O Luciano parece que saiu bravo. Saiu ontem, pé da né? vida. Saiu bravo. Não gostou disso aí, não. Dia. Como é que é? Porque, ué, dizem que eles se dão bem, né? Mas como é que rolou, Zé? Ou é só coisa do momento? O Luciano, a gente sabe, ele tem um temperamento forte, uma personalidade forte, é considerado por muitos torcedores do São Paulo um ídolo, gosta de jogar todos os jogos, não gosta de ser substituído, não gosta de sair, mas é aquela coisa de jogo, fica ali, por enquanto, nada além disso, Salazar. Você conhece bem, né, o Luciano, jogou no Corinthians, enfim, é um cara que tem essa personalidade, é esquentadinho, mas é o esquentadinho do bem, é um cara que faz bem pro futebol. Tá faltando um pouquinho de Luciano aí também nos outros jogadores, vamos falar a verdade. Devolvo pra vocês aí. O Luciano, ele é um jogador útil, ele é um bom jogador, mas se ele jogasse o que ele pensa que ele joga, esse é o detalhe. Meu amigo, Ele se acha o Pedro Brasil Rocha. já tinha Ele se acha um misto de Pedro Rocha e Careca, assim, sabe? Um negócio meio raiz, junto. Esse é o negócio. Ele acha que ele é isso. Ah, mas é bom assim? Vocês acham que ele desacatou o treinador? Não chegou a ser desacato, né? Mas chama complicado. atenção. Não é todo mundo que sai e reclama do jeito que ele reclamou. Mas acho normal. Às vezes o cara tá ali tão focado no jogo, tá querendo fazer as coisas e o técnico tira, na hora ele fica realmente nervoso, não queria sair, cara, enfim, mas não desrespeitou. Eu acho que dá pra resolver isso internamente. Dá pra resolver internamente. Ali, pô, o cara sabe que tá todo mundo vendo, tem 20 câmeras, então assim, ele sabe que vai expor o técnico. Dava pra ter segurado, mas tudo bem, aí eu vou levar isso em consideração. Na emoção, tá ali, sangue quente, não pensou em nada e reagiu. Tudo bem, mas a questão pra mim é que, cara, o Luciano tem essa moral, ele tá jogando pra isso. Você entendeu? Por exemplo, o Estevão, pra mim, o melhor jogador brasileirão, tá? Se de repente o Abel tira ele de um jogo,
porque ele tá voando, tá bem. Ele tirou ele no clássico. Não, ele lá. pediu, nesse jogo ele pediu. Sim, mas eu achei tão estranho. Eu também achei depois a gente estranho, fala. eu achei Estranho que o Estevam foi. deu uma sentida no clássico, mas é papo pra outra hora. Mas assim, eu não sei, o Luciano pra mim não tem essa moral, cara. Ele não faz isso, não faz jus em campo, assim, não é aquele jogador que fala assim, pô... Melhor querer jogar do que ficar encostado. melhor. Depois que a gente viu... Melhor que o preguiçoso, que o chinelinho Lembra e tal, o Luan, com certeza. que ficou no Corinthians, sei lá quanto tempo Pois sem exato, jogar? exato. Melhor É o que o Zé falou. Melhor Tipo sair brigando dá e- pra evitar e tal, mas também não é nada pra... Tem técnico que nada até pra caos. gosta de ter jogador assim, que sente, é. que, né, porque fala, ó, eu gosto de jogador assim, que Aí tá vai lá, comprometido. fala, cara, É, liga e tal, isso. tamo junto. Eu tenho isso mais aí. uma pergunta pro Zé. Você não foi embora ainda não, né, Zé? Ela quer que ele tome chuva. Será que ele tá lá? Eu queria saber, porque o lateral Jamal Lewis ainda não caiu nas graças da torcida do São Talvez Paulo, não né, caia, Zé? né? Hã? Talvez nem caia, né? Nem caia, né? E aí, Zé? Verdade, né, Michele? Verdade. Ontem o Wellington não pôde jogar pelo São Paulo, ele tá com edema, né? Acabou não podendo jogar, então Jamal Lewis continuou tendo sequência ali na lateral esquerda do São Paulo, mas acabou saindo, sendo substituído, e mais uma vez o Zubeldia teve que improvisar ali na posição, colocou o Sabino. Ele já vem improvisando muitas vezes, né? Quando não tinha o Jamal, colocava o Michel agora tá machucado, né? O Michel Araújo. O Patrick chegou a ter uma chance ali, mas fraturou a clavícula contra o Palmeiras naquele clássico lá no Allianz Parque, inclusive deu um susto danado. O Patrick já tá recuperado, já tá treinando com bola, mas ainda não voltou a jogar, então vários jogadores já foram utilizados por ali. O próprio Lisieiro, agora nessa volta dele, depois de empréstimo ao São Paulo, também voltou muito por fazer essa função ali na lateral esquerda, e o Jamal ainda não convenceu com a camisa do São Paulo. O São Paulo sabe que a lateral esquerda é uma posição de carência, que vai precisar buscar no mercado para a temporada de 2025. Tentou trazer o Alexandro nesse ano, o Alexandro preferiu ir lá para o Flamengo. E o técnico Luiz Ubeldia falou exatamente sobre esta posição, sobre a lateral esquerda, sobre Jamal Lewis, depois da vitória diante do Bahia. Vamos conferir então o Zubeldia de novo aqui no Gazeta Esportiva. Lamentablemente se nos lesionó Wellington y dimos otra oportunidad también para que Jamal pueda mostrar su potencial. Indudablemente hay un periodo de adaptación que él va a tener que transitar, que yo falé con él en la semana. No es fácil cuando un jugador no habla español o no habla portugués, la comunicación. Y eso tiene un precio de adaptación, un precio en el juego, cuando defiende, cuando ataca. Está haciendo lo que mejor puede, es un buen jugador, pero está haciendo lo que mejor puede hacer. A futuro no lo sé. A futuro con la salida de Wellington nos queda Patrick, nos queda él, y hay que ver alguna otra opción, supongo, ¿no? Pero bueno, eso ya puertas adentro hablaré con los directivos. Então tá aí, Luiz Ubeldia de novo aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês nos nossos estúdios aí, só para arrematar sobre o Luciano. Vocês comentavam, e ele tem sim muita moral com muitos torcedores do São Paulo, muitos torcedores organizados, inclusive, principalmente, claro, por causa daquele chute lá na bandeirinha na Neoquímica Arena. Mas desde antes também, é um cara muito querido aqui por muitos torcedores do São Paulo. Tá bom, Mi? Devolvo para vocês aí, beijo grande. Beleza, Zé. Bom, vai falar do... Olha, pra mim o Zubeldia Zubeldia? disse, entre outras, com outras palavras, que o São Paulo errou na contratação do Jamal. Porque é o seguinte, o São Paulo não contratou um lateral para um trabalho de transição. Olha, já a gente vai perder o nosso titular, é bom trazer um cara, vamos começar... Não foi isso. O São Paulo estava sem lateral esquerdo. Sim. Precisava de um cara para ontem, para chegar e jogar. Até porque o Wellington poderia ter ido embora no meio do ano. Aí você traz o cara e ele fala, não, mas peraí, o cara não fala português, ele precisa de um tempo. Não, então peraí, então errou na contratação. Porque não era disso que o São Paulo precisava e buscava. Só de alguém que já então, chegasse, assim, a situação não era essa. É diferente do, vamos pegar um exemplo aqui, o Palmeiras tem o Piquerez, não, precisa de um reserva pro Piquerez, vai entrando aos poucos, com um dia que o Piquerez foi embora, você tem um... Não era o caso. O São Paulo precisa de um cara para ser escalado no jogo seguinte. Ou combinar. Então, assim, a entrevista do Zubeldia, na minha opinião, deixa claro que o São Paulo errou. Inclusive, o São Paulo está interessado no Souza, que é um menino de 18 anos do Santos, que é reserva hoje lá do Escobar, mas que está num processo de renovação de contrato. É uma promessa, tem potencial, é um bom jogador, é um menino da Vila lá, que voa pela lateral esquerda, já foi da seleção de base do Brasil. Então, o São Paulo está de olho nessa posição. Que é difícil. É difícil. Não é do São Paulo. Quem é que tem lateral esquerda? Assim, você conta
nos questão dedos, que cara. É esse difícil, é uma posição nome carente não é mesmo. nome de jogador de futebol. Jamal Lewis. De Fórmula 1, né? Fórmula 1. mas é nome pra- de lá Fórmula na terra 1 dele é talvez- nome de basquete. Na terra então dele não talvez dá seja. certo. Mas Memphis Numerologia. Depay também não é nome de Não, jogador, Memphis né? Depay é o nome de Maravilhoso. Não é nome de jogador Maravilhoso. também? Não só o nome, né, Michel? É o nome de um artista maravilhoso. Estevão é nome de Estevão jogador? é nome de apóstolo. Não, o Jamal Lewis não combina com o futebol, não tem como dar certo. Entendeu? Jamal Lewis. A torcida do Coringão ainda está em festa, né, gente? Com a vitória no clássico sobre o Palmeiras, está em êxtase, né? Corintiano, como é que você tá, Tim? Você tá bem? Tá feliz, né? Tá feliz e tal. Olha, Mas tem que estar, né, Michele? para embalar a Fiel, Tem que tá. o clube divulgou os bastidores do jogo, que a gente gosta de ver, né? O que chamou a atenção no vídeo foi o desabafo do meia Rodrigo Garro, dá uma olhadinha, porque ele foi muito criticado naquela eliminação da Sul-Americana, eu defendi o Garro. Ah, mas quero foi dizer. justo, as críticas foram justas. Mas ele saiu como herói no derby. Sim. Então a gente vai assistir. Yo quiero lembrar o vestiário de quando a gente perdeu hace 3 días. Eu estava e para mim foi uma semana difícil, muito difícil. Mas acho que hoje estou aqui, fiz um gol e acho que consegui jogar da maneira que jogamos também, porque por você. Acho que sem você hoje eu não conseguiria o que consegui. Ai, que lindo, olha que legal, mostra que a equipe está muito bacana. unida, né? O Garro, desde que ele chegou, ele tem passado essa imagem para o torcedor corintiano de identificação, de doação mesmo. Ele é um cara que se identifica com o clube, que busca essa identificação, que se doa no campo, às vezes erra demais, mas busca o jogo, chama o jogo para ele, chama a responsabilidade, já tem 10 gols e 10 assistências, é um cara importante nessa temporada, mas chama a atenção como ele se identifica e como ele sente. Para quando tá bem e também para quando tá mal. Ele perdeu um gol que pode ter custado ali, pode ter sido determinante para a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. E você vê que não é que ele perdeu o gol e faz parte do jogo. Não. Ele sentiu, ele se abalou com as críticas. Só que aí, para mim, aí ó, o gol que ele perde. Tava 1-0 pro Corinthians ainda, comecinho de jogo. Podia ter mudado tudo. E aí, para mim, ô Alex, é aí que você vê quem é o grande jogador. No jogo seguinte, 3 dias depois, num clássico também importantíssimo, decisivo, só que pelo Brasileirão, Calou a boca o de cara vai lá, supera tudo isso, faz um gol, dá uma assistência. A reação, mesmo abalado, ele deixa claro ali que ele se abalou. Ele superou aquilo de ruim que ele estava sentindo, ele se abalou, ele deixou claro, senti. Mas 3 dias depois eu tava ferrado, ele falou ali. Ele tava ferrado, fosse dias difíceis, mas o cara chegou no outro jogo e deu conta do recado, também num jogo muito importante. Então, assim, pra mim mostrou que é bom de bola e que é bravo mesmo. É o cara de... Dá pra confiar no Garro. Aí, respondendo a pergunta do GC aí, do letreiro, né? Ninguém é obrigado a saber o que é GC, né? O nosso público, mas o que tá escrito aí, Garro é o principal jogador do Timão na temporada, acaba sendo, até pelos números. O Yuri Alberto e o Hugo. O Yuri Alberto teve uma recuperação fantástica, o Hugo Souza chegou num momento importante. Embora o Corinthians... Romero fez muito gol importante. Foi importante também muito um pouco antes, caiu de produção agora, mas no momento em que o Corinthians mais tinha dificuldade, era o Romero que aparecia para dar alguns pontos para o Corinthians, que hoje são somados aos que ele tem. Exatamente. Né? Então sim, mas o Garro, acho que fazendo uma geral, porque não dá para falar que é o Memphis Depay, que acabou de chegar. Acabou de chegar. Então o Garro, na temporada, acabou sendo Eu ainda acho que é o Hugo. Mas sabe por que eu não falo que é o Hugo? Ou o Yuri. Eu não sei. O Garro é um dos mais. Eles estão ali. O Hugo sabe por que eu não falo? Porque o Yuri... Corinthians, eu acho que o Corinthians ele foi muito feliz com o Hugo Souza, mas o Corinthians não sofreu com o goleiro na temporada, porque em todo momento ele teve grandes goleiros no gol. Carlos Miguel e o Cássio foram gigantes. É que o Hugo decidiu muito jogo. Sim, mas o Carlos Miguel também. Era o que salvava. Era o Carlos Miguel atrás. Era o Carlos Miguel atrás e o Yuri Alberto na frente. E o Romero na frente. E eu falo do Romero de Yuri, porque o Romero hoje é reserva e tudo mais, e acho até que tem que ser reserva mesmo. Mas ele fez gols. O Romero, nesse ano, a maior parte dos gols dele, não vou lembrar de cabeça agora, mas a maior parte dos gols dele foram gols de ponto. De ponto, ou exato. de empate, ou de vitória, ou que abriu o placar, sabe assim? Ele fez muito gol importante, o Romero. E o Yuri Alberto, gente, o Yuri Alberto tem 25 gols na temporada. O Jô, em 2017, marcou 25 gols.
E faltam jogos ainda. Você vê? 2017, aquele E é ano o que Yuri Alberto. o Jô tava voando. Corinthians campeão brasileiro, ele marcou 25 gols em 2017, número que o Yuri Alberto já tem hoje. Faltam Vai, 6 principal, jogos. o cara- principal jogador, assim, tipo, terceiro, segundo, primeiro do Corinthians. pra hoje- você. Em primeiro... Na temporada toda? Temporada, é. Ah, eu acho que é No o Yuri, ano. até porque o Yuri tá a temporada inteira e o Garro não. O Garro É Yuri, chegou... primeiro Yuri. Então tá, eu concordo. Primeiro Yuri, segundo Garro, Apesar que o Garro Terceiro, também não Hugo. demorou pra estrear, né? Terceiro- Ele estreia no primeiro semestre. Yuri... Yuri, Garro Eu e vou Hugo. de Yuri, Garro e Hugo por causa disso que ele falou. O Hugo tá bem, só que Entrou tinham depois. outros goleiros lá. Não é né? que antes o Corinthians tinha um frangueiro e ele chegou pra exato, salvar. tem O Corinthians isso, é sempre verdade, teve é grandes verdade. goleiros. Em termos de treinamento, a gente tem que concordar que é o Memphis. De quê? No treino. Aí é outra coisa. Quem treina melhor, você não acha? Você A assistiu algum Michele- treino? Vamos Não, mostrar. não, se Você bobear, assistiu algum treino? você vai imagem. de novo. Ué, o Salazar não O viu? treino da terça O Salazar passada. não tá vendo o treino Não, do eu não Corinthians. faço nenhuma questão. Não, teve um A treino, gente- teve um treino na semana Não, retrasada. mas tem treino velho. A gente reprisa o treino Teve um antigo. treino na semana retrasada que a Michele quer pôr todo dia, porque mostra a coxa. do- Melhor Eu quero- treinador. Eu quero saber quem que ele vai pôr no treino na zaga. É. Que você viu? O André Ramalho fora, o Kaká fora. E agora? O Caetano ele disse que não vai colocar porque não renovou o contrato. Sobrou o Gustavo Henrique e o Félix. Só Agora dois. Gustavo Henrique e Félix. Até o fim agora. o Ranieri Até é o fim, terceiro. né? Depois da data Até FIFA deve ter os o André reforços. melhorar. Depois o Mas Ranieri assim, de terceiro zagueiro. pô, vai ter que improvisar, vai ter que pegar o menino da base lá, sem problema. O Corinthians tem um problema, né? a gente Não vê. só isso, viu? O Alex Santana saiu sentindo contra o Palmeiras, o Yuri Alberto saiu mancando. Os laterais suspensos. Os dois laterais, o Mateuzinho e Os o, dois e laterais o são Hugo, suspensos. tomaram cartões amarelos, Esse jogo com a estão Vitória- suspensos. Então, assim, o jogo contra o Vitória ele é empatezinho é importante. ótimo, hein? Gente, o Santos que caiu ano passado, o Santos tinha 38 pontos nessa rodada. E O o Corinthians Corinthians? tem 38 pontos. Mas os outros. E, lógico, a diferença, o Santos estava a um Daqui ponto a pouco a do gente vai mostrar a Z4. classificação. mas o Vamos Corinthians tá mostrar a 4 classificação, pontos. a E gente, se a der, situação a ainda gente, não se é der tão... tempo, Ok. e se as meninas quiserem, a gente mostra o treino do Memphis Fini falou também, ok. na semana passada, que é sempre importante relembrar para dar um up. O palmeirense estava na expectativa do Botafogo tropeçar contra o Vasco ontem, mas e aí? O que é isso? É a música do Palmeiras, é a música do Botafogo, então tem que pôr. O líder não vacilou. Bora ver como foi a partida. Tão de sacanagem Ela também gosta de agora. É cutucar. a música do Palmeiras. Não era? Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos e minha gente só deu fogão. Aos 8 minutinhos de jogo, Alex Telles cruzou e Savarino completou de prima. Que delícia, 1-0. Logo na sequência, o time de Arthur Jorge ampliou. Olha só esse golaço do Luiz Henrique, com 2 toquezinhos na hora da finalização, é mole? O estrago na etapa inicial poderia ter sido ainda maior, viu? Se liga nesse gol perdido cara a cara pelo Igor Jesus. Aí não pode, né, filho? A missão da equipe Cruz Maltina ficou mais complicada ainda no primeiro tempo, quando o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti de João Vitor em Igor Jesus. O juizão checou o VAR para anular a penalidade, já que a infração foi cometida fora da área, no limite, mas aplicou o segundo cartão amarelo ao zagueirão, que, lógico, foi expulso. No segundo tempo, o time da casa fechou o placar com outro gol bonito. Júnior Santos, categoria. Placar final Botafogo. Agora 6 pontos à frente do Palmeiras no Brasileirão. 3, Vasco 0. Aí a situação tá complicando pro meu tio, Sérgio, Seus filhos. pro meu filho, que tá nessa situação aí, que não sabe agora se vira corintiano, fica palmeirense. Eu falei, fica palmeirense, filho. Ele, a situação. Ah, O outro azar não, dele. o outro é palmeirense, o outro é palmeirense, vendo? mas tem um lá que Meu tá... amigo Gilberto, lá de Santos, tá feliz. Botafoguense. E Sofreu. aí o pessoal fala, você Mas, ó, só fica gorando o Botafogo, mas é que eu sou de São Paulo, vou fazer o quê? Vou Mas torcer olha, pro o Botafogo, ele é um time diferente. É o time que está apresentando o futebol mais bonito e mais eficiente. Quando junta eficiência com beleza, é muito difícil você superar uma equipe como essa, né? Então agora... É a nossa equipe do esporte. Pois é. Eficiência com beleza. Pois é.
Então, Michele, isso é demais. Então é o seguinte, o Botafogo abrindo 6 pontos de vantagem agora, realmente dá um passo importantíssimo para ser campeão brasileiro. Eu só não cravo ainda que o Botafogo vai ser campeão, primeiro porque você também não pode duvidar da força do Palmeiras numa reta de chegada. É isso aí. E o Palmeiras, estava até conversando na redação com o Salazar, com o pessoal, o Palmeiras tem 3 jogos agora na sequência que são perfeitamente ganháveis, que são o Grêmio em casa, né? O Palmeiras pega o Grêmio em casa, depois joga contra o Bahia na Fonte Nova, que está apanhando de todo mundo, e depois contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que já caiu. Então são 3 jogos Dá para fazer 9 que dá pontos. para fazer 9 pontos. E depois tem o jogo com o Botafogo. Já o Botafogo, que está com a cabeça também na final da Libertadores, desses 3 próximos jogos, tem 2 babas, que é o Cuiabá e o Vitória em casa, ganhar os 2. mas tem o Galo fora. Então, de repente, se o Botafogo empata com o Galo lá em Minas, que não é impossível, é um resultado plausível, a diferença cairia para 4. Quando eles se encontrarem na 36ª rodada e o Palmeiras ganhar no Allianz Parque, pode cair para 1, faltando 2 rodadas. Então, e aí o Botafogo tem o problema da tabela, né? O jogo vai acontecer... na terça que antecede a Vamos ver final. a Antecede a Vamos final, ver. que é um Vamos ver a absurdo, mas enfim, não tem outra fazer, data. sabe? Não tem outra data, Olha é como um tá a classificação enfim. do Brasileirão. O Botafogo disparou na liderança, 67 pontos, enquanto o Palmeiras tem 61. Pode Valorizou pôr aí, ainda ó. mais a vitória do Corinthians, né? Botafogo 67, Palmeiras 61. São 6 pontos. O gente. Corinthians Não, conseguiu mas- se afastar do Z4 e complicar demais. Fortaleza. O tricampeonato pode não acontecer por causa do derby. Sem dúvida. É, com certeza. Se o Corinthians Valorizou perder, muito se o a vitória do Corinthians, se Corinthians. o Palmeiras perder esse título, o Corinthians tem um dedo ali. Tem? Não fala, tem um Claro, dedo tem, nessa- tem nessa mesmo. O derrota. Corinthians tem o Vitória, tem o Bragantino, tem o Fortaleza Fortaleza, tem tem... 60 pontos. Inter assumiu o 4º lugar, 56. O Flamengo, que joga hoje contra o Cruzeiro, quem diria, né? Flamengo, 5ª Mas colocação. com o time misto, hein? São Paulo fecha o G6 com 54. Aí logo depois chegam Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Tá? Vamos virar a página? Ó o Grêmio, 39. Aí Vitória, 38. Mesma pontuação do Corinthians, ó. Corinthians é Que é o próximo 13º. jogo, Mi. Corinthians e Vitória. É o próximo, é um jogo, é jogo de 6 pontos? É o famoso claro. jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Sem dúvida. Viu? Aí tem aqui, ó, Fluminense, 37 pontos. Criciúma também 37. Vamos lá. Bragantino, olha o Bragantino, quem diria? Vai cair. Bragantino 35, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá e Atlético Goianiense. Aqui os dois já caíram, Cuiabá e Atlético Goianiense. Agora vamos ver quem que vai, os outros 2 que vão cair. Para quem acha que SAF resolve todos os problemas, olha aí. Tem que ter uma atenção aí, ó. O Atlético Paranaense, ele tem um jogo a menos, né? O Atlético Paranaense está com 31 jogos e, se eu não estiver enganado, é contra o Galo esse jogo, que ele tem a menos. Mas tudo bem, a fase é terrível. O Corinthians deu uma descolada, só que o que eu estava conversando aqui com o Alex? O Santos tinha 38 pontos também. A diferença era menor para o Z4. A diferença agora do Corinthians para o Z4 é de 9. De 4. A do Santos era de 1 ponto só, tem esse problema, mas o Santos também tinha 38. 38 não salva ninguém. Então esse papo de que o Corinthians já se salvou, não acho. Não, ainda não, tem que ganhar mais uns 2. É que a perspectiva, pelo que o Corinthians está jogando... E pelo que você os outros não estão jogando. você imagina que agora sim vai engrenar de vez. Ok. E o treino do Memphis Depay é sempre importante ressaltar, né? A gente vai pôr depois imagens para vocês. Ai, meu Deus. O Palmeiras está correndo o risco de fechar, agora sim, fechar a temporada com apenas um título, hein? Magrinho o ano do Palmeiras, hein, Silvestre? Silvestre avaliou com cuidado cada temporada do Abel Ferreira no clube para mostrar que isso não é comum com o treinador, não. Boa noite, Silver. Corre o risco de ser a pior temporada do Abel no Verdão? Eu diria a menos vitoriosa. É uma questão de você enxergar metade do copo cheio ou vazio, Michele. Boa noite para você. Mas para isso acontecer, o Palmeiras não pode ser campeão brasileiro. Ficou muito difícil. As contas acabaram de ser feitas pelo Alex Miller. Mas está complicado. O Botafogo abriu 6 pontos agora. Tem ainda o confronto direto. O Palmeiras não depende mais só de si nessa matemática para o título. Vai ter que necessariamente torcer por um tropeço do Botafogo, depois no confronto direto com o Fogão, na 36ª rodada, jogo que deve ser antecipado para o dia 26, uma terça-feira no Allianz Parque, vencer também o Botafogo. Mas então, se o Palmeiras não ganhar o Campeonato Brasileiro, será sim
o ano, a temporada menos vitoriosa da era Abel Ferreira. Porque o Palmeiras foi vice-campeão da Supercopa no comecinho da temporada, ganhou o Paulistão, o único título até aqui, o tricampeonato estadual. Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas pelo Flamengo. Na Libertadores também caiu nas oitavas, só que aí para o Botafogo. E no Campeonato Brasileiro ocupa a segunda colocação, tá vivo, mas com essa situação complicada. Agora vamos puxar as outras temporadas da era Abel Ferreira. 2020, o homem chegou e já ganhou Copa do Brasil e Libertadores, a obsessão. Depois de tanto tempo de fila na Libertadores, até então o único título tinha sido de 99 com o Felipão. Em 2021, o Abel ganhou só Libertadores, só entre aspas, né, o tri da Libertadores. Ficou só com esse título na temporada 2021. Em 22, Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E em 2023, foi campeão da Supercopa, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o palmeirense está chateado, está bravo, mas vamos lembrar que ano passado, ou melhor, século passado, o Palmeiras ficou 16 anos na fila sem conquistar título e saiu da fila com o Campeonato Paulista de 93. E neste século, o Palmeiras jogou 2 vezes a segunda divisão, caiu 2 vezes para a Série B e passou raspando em 2014, quase caindo de novo. Já já eu volto para falar do time que treinou debaixo de chuva hoje. Muitos títulos. Nossa. Então, no ano que ganha um, a gente fala que é ruim. Por quê? Porque a gente leva em consideração os anos anteriores, que foram melhores, né? Então, você ganhar um Campeonato Paulista só, é um pouco e muito ao mesmo tempo. É um pouco e também... Então, se o ano do Palmeiras é ruim, do São Paulo é o quê? Mas aí você está avaliando o clube, né? O que o Palmeiras conquistou e tal. Mas é decepcionante. Se a gente fizer o recorte, eu acho que foi essa tentativa do Silvestre. Também é decepcionante. Um recorte do Abel. Ano passado, o Flamengo não ganhou nem o Carioca ano passado. Não, o ano do Palmeiras, se ele não for campeão brasileiro, é ruim. Mas um recorte do Abel, que eu acho que é essa discussão, né? O pior ano dele e tal... Eu acho que é o pior ano dele pela atuação do Abel mesmo, do Abel. Também. Então, porque também. A gente, vamos lembrar aqui, o Palmeiras ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, fez um primeiro jogo lá no Maracanã, assim, mas covarde. Ridículo, covarde. Assim, absurdo. Covarde. Esse Palmeiras jamais poderia parecia o Ibis. Ter sido eliminado jogando daquele jeito. Ser eliminado acontece. Mas daquela maneira... Jogando, né? Competindo. Então, o Palmeiras não fez foi isso. Uma coisa horrorosa. Contra o Botafogo, o primeiro jogo... O Botafogo, principalmente no primeiro tempo, para mim também sobrou. O segundo tempo aqui abriu 2-0 no Allianz. E agora, no Brasileirão, ele com todo esse tempo livre, ele pega o Corinthians num momento decisivo, não vence. E assim, para mim, tem muito da participação dele. Porque no segundo tempo, as substituições do Abel, no meu entendimento... Por que tirou o Estevão? Pioraram o time. O Estevão pediu para sair. Por quê? Tudo bem, não vou nem discutir isso. Só que ele colocou o Gabriel Menino no lugar do Estevão. Então, assim, para mim, se não vencer o Brasileirão, pode ser o pior ano do Palmeiras aí, muito vitorioso dos últimos anos, sim. Mas é o pior ano do Abel. Porque as atuações do Abel... tiveram participações diretas nessas frustrações todas. E o Palmeiras teve reforços importantes. Sim. E que não conseguiram se encaixar ainda. Né? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou ontem sobre a negociação com o Flamengo pelo goleiro Hugo Souza. Aí a gente separou então um trecho para você conferir. Vamos ter que pôr música de novela em breve, porque isso aí já virou, na verdade, uma epopeia, né? Bora. Tudo resolvido, Hugo, Transferban, tá tudo certo, é questão de horas, questão no máximo de dias aí. E isso está dentro do nosso cronograma. Muitas pessoas... Está dentro do prazo do contrato. Está dentro do prazo, isso é o prazo, é o que é combinado, a gente está cumprindo, a nossa gestão, às vezes muitos criticam, né? A gente sabe o clube, a situação que a gente pegou, mas eu como presidente não tenho mais que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Cabe a nós agora... trabalhar para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Então contra o Flamengo, lá o Flamengo falava as coisas, eles falam para conturbar o ambiente, eles falam, isso é jogo sujo, jogo, sei lá, entre eles ficam fazendo essas... E a gente muito tranquilo, tá tudo sob controle, tem contrato, já tem tudo, tá tudo tranquilo, Transferban também, que não é nosso, mas a gente já vinha conversando, tá tudo sendo programado. O torcedor corintiano não precisa se preocupar com isso, não. E aí? Precisa se preocupar. Não quero aqui ficar... Sendo contra. Sendo contra, ser pessimista, nada disso. Mas assim, a gente, esse ano, quantas e quantas vezes
A gente viu o Augusto Melo falar, não, tá tudo certo, aí não tava, né? A gente viu isso no caso do Mateuzinho, a gente viu isso no caso do Veríssimo, em outras situações. Então, e eu falo que não tava, porque esse discurso otimista do Augusto, tá tudo certo, tá tudo alinhado, a gente tem escutado do Augusto, do Hugo Souza e do Fabinho Soldado, já em várias entrevistas ali, pós-jogo. Quero ver o papel assinado. Exato, não adianta. Enquanto não assinar... Gente, a situação não mudou em nada. O Corinthians foi lá, pegou o contrato e exerceu essa intenção. Olha, eu quero comprar. O Corinthians só precisa fazer isso mesmo. Eu quero comprar, porque lá no contrato já está previsto. Se o Corinthians quiser comprar, são parcelas em 2025, 26, semestrais. Ele só precisa se manifestar e não tem nada para pagar agora. Manifestou. A primeira parcela para comprar é em 2025 só. Então, mas manifestou. Ele só tem que manifestar, eu vou querer comprar. Então. Beleza, aí o Flamengo pediu garantia de pagamento. O Corinthians apresentou um contrato lá como garantia de pagamento. Não aceitou. O Flamengo não aceitou. E agora? O Flamengo quer outra garantia. Só que isso aí já tem semanas. E até hoje nada. Então quando o presidente vem aqui e fala, não, isso aí tá tudo certo. O que é tá tudo certo? Na palavra? Na palavra, No na fio do bigode? intenção, na vontade. Tende a dar certo. Sabe por que eu acho que tende a dar certo? Porque o Hugo quer muito. Na última zona mista, a gente questionou ele. O Corinthians não queria que ele fosse para a zona mista. Ele falou, eu vou. Aí o Corinthians não queria que ele tocasse nesse assunto. Ele falou do assunto. E quando a gente questionou, ele falou assim, cara, eu não estou preocupado, eu não quero saber de proposta, eu já falei que eu quero ficar. Então, eu sinto que o Hugo vai ficar por causa do Hugo. Não por causa das palavras, com todo o respeito do Augusto Melo. Porque falar a intenção, tudo bem, eu entendo o otimismo dele, mas assim... Se o Flamengo virar e falar, não, meu amigo, ou se apresenta uma garantia. Só que agora, até agora, 30 de novembro. Correndo o risco de aparecer um outro clube com a grana. Saiu a notícia, eu nem lembro de quem, que o Grupo City está interessado no Hugo. E a partir de 30 de novembro, qualquer um pode ir lá e negociar com o Flamengo. E se o Flamengo virar, ó, vão vender pro outro, o outro tá oferecendo uma bala aqui. Aí o Hugo vai ter que comprar uma briga. Então, entendeu? Aí você depende do jogador comprar uma briga. Aí o empresário do jogador fala, Hugo, é melhor você ficar na sua aí. Você entendeu? A situação ainda é complicada. Eu acho que vai ficar. Mas não dá pra ficar nessa, tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente tá ouvindo faz tempo, né, Alex? Não, você tem razão. Acho que essa coisa no futebol passa um tom muito amador você falar que tá tudo certo sem estar. Porque então se tá tudo certo, pronto. Igual tava com aquele que saiu em janeiro, quem era? Era o Lucas Veríssimo. Eita. Então, põe o preto no branco e acabou. Anunciado. Assina lá, cadê? Presidente, toma cuidado. O Garro, o seu Escugarro, com o Veríssimo, com o Mateuzinho, tá tudo com certo. o patrocinador, tá tudo certo aqui, ó. Do CT semana que vem. Vocês vão ver. Contrato. Ele falava isso no microfone. Chegou o contrato, Hugo Souza. Pronto, ó. Pronto, Hugo Souza. Pronto, assinou. Um monte. Aí, beleza. Assinou, beleza. Agora... Não, mas tem que ter a garantia. Que Exato, garantia? Tem que apresentar. O Corinthians apresentou a garantia da Brax, que foi utilizada pro Vamos Mateuzinho. Vamos ver o treino. Ó, eu vou comprar uma Ferrari, tá? Eu vou comprar uma Ferrari. Gente, não, eu quero. Eu acho que vai ficar, tá? Mas... Nota 10 em treino é aqui, ó. Só o Salazar não queria ver. Eu só tô mostrando pra você, Salazar, dá uma checada. Toque de bola, bom toque de bola? Bom toque de bola, rápido, preciso, interessante, ó. Ó, assim, pra frente, pra trás. Pra frente, pro lado. Acabou o assunto? Não tem assunto? Maravilhoso. Pelo amor de Deus. Minuto de treino do Você Corinthians. queria falar sobre o Abel. O que você queria falar do... Aí é machismo, O que você queria falar do Abel Ferreira? Do Abel Ferreira, eu acabei puxando aqui uma estatística. A minha discussão é a seguinte, o Abel fica, entre aspas, jogando na conta da falta da eficiência. Adivinha qual é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Palmeiras ainda. Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão, a segunda melhor defesa. É por falta de eficiência? No jogo contra o Corinthians Botafogo foi. tá só a 6 pontos, porque não ganhou do Criciúma agora aí, no Maracanã. Aí o Palmeiras... Perdeu Mas aí o Palmeiras perdeu pro Vitória em casa. Exato. Não, tô dizendo que perder gol. Ele perdeu jogos... O Botafogo perdeu um gol a rodo contra o Criciúma. Você entendeu? Sim. O Yuri Alberto, só ele perdeu 3 cara a cara contra o Palmeiras. Então, assim, isso acontece com todos os times, com quase todos os jogos. O Palmeiras deu 2 gols pro Corinthians, como o Corinthians deu 3 pro Palmeiras. Ah, o Palmeiras perdeu o gol. Ué, o Corinthians fez o gol. Isso acontece em todos os jogos. Mas isso é eficiência. Contra o Fortaleza, o Palmeiras também ganhou 2 gols, né? Mas deu 2 gols. Então, assim, esse papo do Abel, ele tem o melhor ataque do Brasileirão,
E no meu entendimento, ele tá muito nesse discurso de o Palmeiras não tá ganhando e não vai ser campeão porque os caras estão perdendo gol. Ó, e outra coisa, Pelo se o amor de Palmeiras Deus. jogar como o Palmeiras, ainda dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, o Pois problema é. é o Botafogo. Tem que jogar como o Se o Palmeiras. Botafogo jogar aqui. assim... Tchau, Alex. Tchau, Salazar. Tchau. Fique com o Jornal da Gazeta. Tchau.